Fala galera, bom, então aqui a gente tem os resultados do Crystal Disk Mark de 8 mídias de armazenamento, tá bom? O propósito desse vídeo é comparar esses três SSDs aqui, ó, tá, SATA, que são três SSDs de entrada, dois de 480 GB, o ADATA SU 630 e o Rise Mode Gamerline 480 GB, tá bom? E um de 960 GB que é o Crucial BX500, que também é outro SSD de entrada, tá? Então aqui rapidamente olhando os resultados, a gente tem aqui, olha, um disco rígido para comparação, que é um Seagate Barracuda de 3 TB, 7500 RPM. E aqui é o resultado dele, ó. Comparando com esses três SSD SATA, vocês vejam que eles têm performances aqui no teste do Crystal Disk Mark semelhantes, tá vendo, ó? Todos eles em torno de 550 de leitura e 500 mais ou menos aí de escrita sequencial. No segundo teste um pouquinho menos nos dois. Esse primeiro teste aleatório aqui, né, que usa as 16 threads, também aí tem uma certa semelhança. E a leitura aleatória de uma thread só, tá vendo, ó, já também semelhantes, né, pequenas variações. Quando a gente vem para o lado de cá, a gente tem 4 mídias NVMe, M2, desculpa, tá? 3 mídias PCI Express, tá bom? E uma SATA M2. E aqui na comparação entre elas, a gente vê que o XPG Gamix S11 Pro é bem mais rápido que o 960 Evo que eu tinha antes, tá? Que entrega aí o que promete e o XPG também aí chega bem perto aí da promessa dele, mas tem bastante vantagem aí em alguns outros testes, né? E a gente repara que o SSD M2 SATA tem a performance muito semelhante aos do SATA normais, tá vendo? Ó? Não é porque ele é M2 que ele vai ser mais rápido. Vocês vejam aqui, ó, que os valores de leitura e escrita dele nos testes são semelhantes a esses daqui. Portanto, a minha opinião qual é? Se você encontrar ele pelo mesmo preço do que esses daqui, beleza. Mas se ele for mais caro, a não ser que você não queira, né, mais um cabo de força pendurado lá na tua máquina, não tem justificativa para pegar ele. Você vai no que for mais barato. Se for mais barato o SATA, o M2 SATA, você pega o M2 SATA. Se for mais barato os convencionais, você pega convencional, não é porque é M2 que ele é mais rápido. Já os PC Express, né, mesmo esse aqui de entrada da HP, que tem velocidades menores, né, vocês vejam que entrega bem mais do que qualquer outro SATA, tá bom? E realmente o meu novo aí de 1 TB, meu novo disco de boot da máquina, ó, vocês vejam que ele é muito rápido, né? Tá bom? Então aí isso aí é a primeira análise aí a respeito desses SSDs. Bom, gente, aí aqui a gente está vendo o time-lapse de testes de escrita e leitura, primeiro de um arquivo ISO de aproximadamente 19 GB, tá? Então esse aí é o Crucial. E vocês vejam que depois de uma determinada hora, a velocidade caiu muito. Vocês vejam que está em 6 megabytes por segundo, tá vendo? Isso aí é em decorrência do fato dele não ter o buffer de RAM nele. Então ele usa um pedaço da própria memória do SSD como buffer, tá? E aí quando você tem uma escrita sustentada, muito longa, isso faz com que em determinado momento esse buffer que ele tem na própria NAND flash dele encha e aí causa essa lentidão até ele esvaziar isso e poder gravar novamente rápido. O ADATA não apresentou isso nesse teste, mas em outros testes apresentou e o Rise Mode aí vocês viram que também a velocidade caiu bastante em determinado ponto do teste, tá bom?
Então agora, depois desse teste da gravação dessa ISO, a mesma ISO, eu estou lendo ela a partir dos 3 discos, primeiro aí do Crucial, ó, e gravando no meu NVMe PCI Express da data, tá? Então aí vocês estão vendo a gravação, a leitura deles nos SSDs e o arquivo sendo gravado no PCI Express, tá? Então aí tá o último aí, que é o Rise Mode. Aí depois a gente tem o teste de gravação de um mix de arquivos variados dos meus documentos de aproximadamente 18, 19 GB também, tá? Então aí vocês têm, ó, primeiro o Crucial, na sequência eu vou gravar pro Adata, estão vendo aí agora a gravação do Adata. E por último, esse mesmo mix de arquivos eu vou gravar ele pro Rise Mode, tá vendo? Que dos três é o que em todos os testes teve a pior performance, tá, gente? Mas também era o que tinha o menor preço na época que eu adquiri, tá bom? Mas é sem dúvida nenhuma o de pior performance, né? Depois desse teste com a gravação dos arquivos nos SSDs, tá? Eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou pegar esses arquivos que foram gravados nos SSDs e vou fazer agora eles lerem esses arquivos e enviarem pro PCI Express, ó, tá vendo? Então aí é a leitura feita a partir do Crucial. Aí agora a gente vai ter a leitura a partir do Adata. Tá vendo? É o Adata agora que tá lendo, ó. E depois a gente vai fazer esse mesmo teste de leitura a partir do Rise Mode, que é essa aí último teste, tá bom? É interessante dizer assim que nas leituras eles são bem semelhantes, na gravação é que dá mais diferença. Bom, gente, então aí, aqui tá os resultados desses testes aí, com o arquivo ISO de aproximadamente 19 GB e com o mix também de aproximadamente 19 GB, tá bom? Então aqui a gente vê o quê? Que o ADATA SU630 de 480 GB, ele teve consistentemente os melhores resultados. Olha só, a escrita da ISO de 19 GB ele fez em 37 segundos. O Crucial demorou 133 segundos, foi o pior resultado de todos. Porque como vocês viram no time-lapse, teve uma hora que ficou em 6 megabytes por segundo a escrita até ele esvaziar o buffer e poder copiar novamente os arquivos em alta velocidade. O Rise Mode ficou em segundo lugar com 100 segundos, também muito longe do Adata, né? Mas ganhou do Crucial por quê? Ele baixou a velocidade antes, mas ela baixou para em torno de 100 megabytes por segundo. E ficou em 100 megabytes por segundo mais ou menos até o final. Esse aqui baixou muito para 6 megabytes, demorou. E aí quando o buffer esvaziou, ele voltou lá para os 400 e pouco. Mas aí já era tarde, já tinha perdido muito tempo. Então esse aqui acabou ficando em segundo lugar. Olha que curioso. E para termos de comparação, o mesmo arquivo para o meu disco rígido demora 88 segundos para ser copiado. Veja bem, o único dos três que ganhou para copiar o arquivo ISO de 19 GB vindo do meu SSD PC Express lá do Gamix S11 Pro lá, NVMe PC Express. O único que ganhou do meu disco rígido foi o Adata. Os outros dois demoraram mais para copiar o arquivo, para gravar o arquivo, do que o meu disco rígido. Porque o meu disco rígido começa e termina a 180 megabytes por segundo a gravação. Ela não cai, ela não muda. Olha só que curioso. Bom, a leitura desse arquivo ISO dos SSDs pro disco rígido foi muito semelhante, ó. Foi igual, né? Todos demoraram em torno de 43, 42, 44 segundos, não tem diferença. O disco rígido, para mandar esse arquivo para o PC Express, vai demorar em torno de 90 segundos. Entende?
Então aí aqui todos ganham dele. Já o mix de arquivos, gente, olha, tanto a Data quanto o Crucial tiveram resultados iguais. Já o Rise Mode foi bem pior na escrita, 136 segundos, e na leitura não foi tanta diferença, mas também foi mais lento, tá bom? Então a minha conclusão qual que é? Todos esses SSDs de entrada que não tem buffer de RAM, nenhum deles tem. Todos que você pegar baratos não tem, o A400 da Kingston não tem, tá? Os mais baratos nenhum tem, tá bom, gente? Eles têm essa deficiência na escrita sustentada. O ADATA, como eu falei antes, nesse teste específico não aconteceu, mas aconteceu em outros testes que eu fiz, tá, gente? Aqui não fizeram parte desse comparativo. Com ele também acontece de determinado momento encher o buffer e ele ficar mais lento. Não tanto quanto no Crucial, mas também acontece, tá? Então, assim, você está precisando de um SSD, quer agilizar sua máquina. Esses de entrada valem a pena? Valem muito a pena, tá, gente? Se você instala o Windows num disco desses aqui, vai carregar muito mais rápido que no disco rígido. Mas, se você movimenta arquivos muito grandes, sabe, edição de vídeo, arquivos muito grandes, de repente esses SSDs não são a melhor opção, entende? Às vezes vale a pena você pagar um pouquinho a mais por um modelo que não seja esses que são RAM-less, que não tem buffer de memória RAM interno. Porque aí você não vai ter essa perda na hora que o arquivo é muito grande. Se você é um usuário comum que faz cópias de arquivos normais aí até 3, 4, 5 GB, não tem problema. Isso aqui acontece a 10, 12 GB que começa a acontecer esse problema com eles, sabe? Esse aqui um pouco menos, mas o Crucial é em torno de 10 a 11 GB de arquivo que ele vai estourar o bufferzinho dele e aí ele fica lento. Então, se você é um usuário normal, gente, vale muito a pena esses de entrada, eles são mais baratos, né? Mas se você precisa movimentar arquivos muito grandes, saiba que com eles você vai ter esse contratempo, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deem o like, curtam, compartilham, se inscrevam. Valeu aí o apoio no canal. Deixe os comentários, as dúvidas aí nos comentários do vídeo. E até o próximo, galera.